E aí, pessoal, mais um conteúdo aqui no César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, esse papo de gremista para gremista. E hoje eu vou contar uma historinha, eu já contei um monte de história que eu fiz, acabei perdendo no futebol. Contei a do Ronaldinho, a do Jonas e outras tantas aí que viram folclore. E eu já contei, hoje eu vou contar uma que eu acho que eu acertei, vocês vão entender por quê. Eu vou contar a história, o dia que o Galato disse que não queria mais jogar no Grêmio. Categoria de base, eu fui diretor das categorias de base do Grêmio por um período, mais de uma passagem, uma experiência maravilhosa que eu tive, e eu tive a honra de poder ter trabalhado, entre outros, com Rodrigo José Galato, goleiro dos aflitos, o goleiro que com o joelho salvou o Grêmio ali do que seria um inferno. Mas a nossa história é um pouco antes, né? 2013 ele era o goleiro reserva, o goleiro titular era o Andrei, depois também fez sucesso no futebol, jogou no Cruzeiro, no Figueirense, em outros tantos clubes. E o Galato era o reserva ali. E o Galato a gente sempre viu, eu sempre tive uma relação muito boa com ele. E o Galato certa vez chega para mim, numa saída de um treino, e diz o seguinte: César, eu preciso que tu me dispense do Grêmio. O Grêmio, eu era diretor do Júnior, na época ele já era jogador júnior, estava o último ano dele como júnior, e ele disse: eu quero sair porque eu preciso ser titular, eu preciso jogar, aqui eu não vou ter oportunidades e eu preciso sair. Eu disse: o que tu vai fazer, Galato? Assim, lá ali no estacionamento do Estádio Olímpico. Onde é que tu vai, Galato? Para onde tu vai? Eu vou jogar o Campeonato Gaúcho pelo 15 de Campo Bom. Eu estiquei a mão para ele e disse o seguinte: me convida para tua formatura, porque goleiro tu não vai ser. E o Galato: por que tu tá dizendo isso? Tu tá saindo do Grêmio para ir jogar no 15 de Campo Bom, ser reserva do Márcio no 15 de Campo Bom durante o Campeonato Gaúcho, um clube que joga o campeonato no primeiro semestre, depois para, que futuro tu vai ter? E aí ele: mas o que tu acha? Eu disse: eu acho que tu tem espaço aqui no Grêmio e eu faria força e não vou te dispensar. Eu quero que tu repense a tua vida e amanhã tu volte a falar comigo. O Galato foi para casa, eu fui para casa, fiquei chateado porque eu gostava muito dele, achava que seria muito ruim se ele acabasse tendo outra opção na vida dele. No outro dia ele voltou e disse: César, queria te agradecer, tu tem razão, eu vou ficar no Grêmio. Passou um pouco tempo, o Galato foi pro profissional, acabou, naquele mesmo ano ele foi titular do Júnior, o Andrei teve uma lesão, ele acabou sendo titular do time Júnior, foi para a Taça São Paulo em 2004 e começou a construir a partir dali uma carreira. E a história, o restante da história todos vocês conhecem. O Galato ele ganha corpo, ele vai pro profissional, ele tem aquela oportunidade lá contra o Criciúma e ele vira titular do time e depois ele vai para os aflitos e acaba defendendo o pênalti naquele dia espetacular para todos os gremistas, o dia em que a gente mudou a história do futebol e mudou o conceito do que é um jogo emocionante, né? O Galato estava ali, eu me lembro muito daquele dia, porque eu chorei muito. Foi um dia emocionante, porque ali a gente vê e consegue compreender o verdadeiro valor de ser dirigente, né? O verdadeiro valor de ser dirigente. Quando acabou o jogo lá nos aflitos, e eu não era mais dirigente do Grêmio, mas tinha vivido toda a história um pouco antes, e tinha uma relação muito próxima com ele, me veio aquela sensação assim: pô, ajudei o Grêmio, consegui de certa forma ajudar o Grêmio. Sabe o que aconteceu? Ele no outro dia, o jogo foi num sábado, eu acho, na segunda-feira ele me ligou: queria tomar um café contigo. Foi tomar um café comigo, a gente tinha uma relação de amizade, me agradeceu muito toda aquela passagem, e a camisa do jogo ficou 10 anos lá na minha casa. A camisa ficou 10 anos na minha casa. Quando completou 10 anos, eu disse para ele: Galato, nós temos que devolver essa camisa e doar ela para o Grêmio. E hoje a camisa está lá, voltou para a casa do Galato, ficou comigo muito tempo. Eu fiquei muito feliz com aquela camisa lá, mas não é minha, né? Aquela camisa é de todos os gremistas. E ela foi, então, não sei se tá com o Galato na casa dele, ou se ele já fez a doação para o Grêmio. Eu só sei que essa camisa é de todos os gremistas. E naquele momento ali, a sensação que eu tinha era exatamente essa. Porque aquela sensação de ter contribuído, mesmo que de forma pequena, para a história dele,
e a história do Grêmio foi uma coisa que me sensibilizou e me agregou muita coisa na vida, porque realmente aquele episódio, aquela defesa, fez a gente entender que vale a pena a gente se dedicar ao Grêmio e eu fiquei muito feliz por ter contribuído. Eu sei que é quase nada a minha contribuição, mas eu ter contribuído com aquela história, com aquela pequena história. E o Galato, para mim, é uma das figuras mais importantes dessa história do Grêmio, porque ele representou a parte mais triste, a parte mais difícil, que foi aqueles anos pós-ISL, dificuldades financeiras, e o menino saído de lá desde criança, treinou no Cristal, treinou em Eldorado, treinou no Olímpico, e ele foi lá e fez aquela defesa com o joelho, de forma humilde, de uma construção de muitos anos, que passou por muitos dirigentes, e que, de certa maneira, eu também consegui da minha forma, contribuir um pouquinho com essa linda história do Grêmio, essa linda história do Rodrigo José Galato, o homem que com o joelho salvou a história do Grêmio. Gente, mais uma historinha. Lembrando que esse é um papo de gremista para gremista aqui no YouTube. César Cidade Dias falando de Grêmio. Qualquer dia eu volto com outra história e hoje tem mais conteúdo sim. Um abraço e até a próxima. Dale Grêmio!